Boa noite, alunos do Redondo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre representações atômicas e tabela periódica. Antes de Cristo, acreditava-se que a matéria era constituída por átomos. Segundo os filósofos Leucipo e Demócrito, átomos seriam as menores partículas da matéria, indivisíveis e indestrutíveis. Em 1889, Dalton propôs o primeiro modelo atômico, baseando-se nas ideias de Leucipo e Demócrito. O postulado de Dalton ficou expresso nos seguintes termos: a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominada átomo. Um conjunto de átomos que apresentam massa e tamanhos iguais e mesma propriedade constitui um elemento químico. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. E a combinação de átomos de elementos diferentes, em uma proporção de números inteiros, origina substâncias diferentes. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Como nós já vimos nas aulas sobre fenômenos químicos e representações, vocês podem ver nessa videoaula, nós vimos que o átomo é representado por uma esfera colorida. Por exemplo, o oxigênio nós representamos por uma esfera vermelha, o hidrogênio por uma esfera branca. E uma substância é representada por um conjunto de átomos, aquilo que a gente chama de fórmula ou molécula. Então, uma molécula de água tem 2 hidrogênios, que é o branquinho, e um oxigênio, que é o vermelhinho. Então, isso aqui é uma substância. Se nós tivermos uma outra substância, por exemplo, água oxigenada, nós vamos ter 2 bolinhas dessa vermelha e 2 bolinhas dessa branca. Tá? Então, o que diferencia uma substância é a combinação dos átomos que ele faz. Representamos os elementos por símbolos químicos, que hoje são grafados com letras maiúsculas ou letras maiúsculas mais minúsculas. Os elementos que existem e suas características, seus símbolos, estão representados na tabela periódica dos elementos químicos, essa aqui. A tabela periódica atual possui 118 elementos químicos, tá? Ela traz suas características, tá? Por exemplo, se é um metal, se é um não metal, se é gás, se é sólido, se é líquido, nessa coloração que ela apresenta. Ela traz também as informações de massa atômica, nome, símbolo e número atômico na sua legenda. Cada tabela tem uma legenda diferente, porque o autor da tabela cria uma disposição diferente. Então, sempre que você pegar uma tabela, você precisa consultar a legenda. Hoje, são 118 elementos químicos identificados. Como a gente consulta uma tabela? Como eu já disse, a gente precisa consultar a legenda. Olha, o número superior à esquerda é o número atômico, nesta tabela aqui. A letra quer dizer o símbolo químico. Embaixo do símbolo químico tem o nome. E aqui embaixo o peso atômico, tá? A tabela também vai ter os grupos de elementos. Ela possui 18 grupos, que são as famílias, e ela tem 7 períodos, tá? 18 colunas, que são grupos e famílias, e 7 períodos. Em breve, vamos detalhar cada família e período, tá? O que diferencia os elementos químicos são seus números atômicos e seus números de massa, quer dizer, os seus tamanhos.
E o que diferencia as substâncias são suas diferentes combinações e, portanto, suas massas atômicas. Então, como foi trabalhado no centro de mídia, as representações, né? Nós estamos fazendo uma pequena revisão e a gente vai usar um dos exercícios para exemplificar. Então, olha só, o ferro. Quando a gente vê escrito só o símbolo, então isso aqui pode representar um elemento ou uma molécula de ferro. Essa formação O2 representa uma molécula de gás oxigênio, que é uma substância. E essa substância é formada por 2 átomos do elemento químico oxigênio. CaOH2 representa uma substância chamada hidróxido de cálcio, ou uma molécula de hidróxido de cálcio. Essa molécula é formada por 3 elementos químicos, o cálcio, o oxigênio e o hidrogênio, e 5 átomos, um átomo de cálcio, 2 átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio. A gente pode também representar as fórmulas das substâncias através de equações. Nessa equação química, nós temos que 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Poderíamos representar por Dalton também. Ó. A bolinha verde está representando o hidrogênio, a azul o oxigênio. Então, 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio, porque está grudado, formando 2 moléculas de água, tá? Então, essas são as diferentes maneiras de representarmos. Como eu já disse, nós já vimos essas formas de representar, né, na outra videoaula que a gente fez no 2º bimestre. O link eu já mostrei para vocês. Vamos trabalhar um pouquinho. Observe esse sistema, né? Eu tenho aqui, ó, várias moléculas. A bolinha branca representa o elemento hidrogênio. A bolinha azul, o elemento oxigênio. A laranjinha, o nitrogênio. A verde, o carbono. E a avermelhada, o enxofre. Ele quer saber a quantidade de átomos que estão sendo representadas aqui. Quando ele fala átomos, ele está perguntando quantas bolinhas tem aí dentro. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 bolinhas. Então, quantos átomos? Opa, quantas bolinhas? Nós encontramos 24. Quantos elementos? Elementos é cada cor diferente. Então, quantas cores tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí 5 elementos diferentes. Quantidade de moléculas. Moléculas são os conjuntos que existem. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos. Então, nós temos aqui 8 conjuntos. 8 substâncias, podem ser iguais ou diferentes, mas nós teríamos 8. Agora, ele quer saber quantas substâncias. As moléculas iguais vão formar a mesma substância. Então, ó, essa aqui, ó, e essa é uma substância só. Então, aqui a gente tem uma substância. Essa aqui, ó, e essa também é a mesma substância.
Então, a gente tem uma segunda substância. Agora, a gente não tem mais nenhuma igual, né? Então, a gente vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta substância. Então, quantas substâncias nós temos? 6. 6 substâncias. A pergunta agora é: quantas são substâncias simples? Substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Então, substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico. Essa, uma, duas, três. Então, nós temos 3 substâncias simples. E as substâncias compostas são aquelas formadas por elementos diferentes. Então, aqui tem o azul e o verde, é uma composta. Verde, vermelho e azul também é composta. Branco e laranja, composto. Verde e branco, composto. Então, nós temos aqui 4 substâncias compostas, tá? Então, nós demos uma revisada em como identificar átomos, elementos, moléculas, substâncias simples e substâncias compostas. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho tabela periódica e vamos seguir com as nossas aulas segundo o Centro de Mídia. Um abraço e até a próxima semana.